Cumprimento a igreja na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos começar mais um culto ao Senhor, abrindo a nossa Bíblia Sagrada no Evangelho escrito por João, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Evangelho escrito por João, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: E ao terceiro dia fizeram-se uma boda em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto eles vos disserem. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-na até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai aos mestres-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Nesse momento, Pai, que nós lemos a Tua palavra, nós pedimos a Ti, Pai, que através dela o Senhor venha trazer a nós uma revelação acerca, meu Deus querido, daquilo que é vontade do Senhor para a nossa vida. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha nessa noite trazer uma palavra aos nossos corações, e que o Senhor venha ter liberdade através da minha vida mais uma vez, me diminuindo ainda menor do que sou, para que o Senhor venha transparecer através da minha vida, e que as palavras soadas através dos meus lábios, da minha boca, não venha a ser do meu pouco entendimento, mas que venha a ser do Teu Espírito Santo, inspiração pura do Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Esse texto fala acerca de uma boda, de um casamento em Caná da Galileia. E ali seria o início do ministério de Jesus Cristo. Ali seria realizado o primeiro manifestar, pelo menos relatado pela Bíblia, do ministério de Jesus na terra. E ali Jesus marcaria com impacto na vida daquele povo que estava ali a forma de agir, a forma de como seria a vida daqueles que a partir daquele momento resolvesse ouvi-lo e segui-lo. Jesus diz ali a tônica que era o seguinte: aquele que me aceitar, aquele que deixar eu entrar, aquele que realmente resolver renunciar à vida e me seguir, vai ser dessa forma, vai ser desse jeito. Aqueles que me seguirem nesse ministério, Jesus estava em outras palavras, numa analogia, ele estava ali dizendo para aquele povo que aquilo que iria acontecer ali seria apenas o início de tudo que poderia acontecer na vida daqueles que começassem a segui-lo. Que as pessoas teriam fases na vida, teriam algumas verdades acrescentadas,
E Jesus então, naquele momento ali, ele mostra o início daquilo que seria o maior e melhor ministério já existente na face da terra. E a dificuldade não era pouca, porque Jesus ali estava iniciando o ministério dele num período de apostasia, num período onde o povo era totalmente desligado do verdadeiro Deus. O povo já não acreditava mais em nada. Tanto é que com a vinda de Jesus, com o início do ministério de Jesus, ele sucede a mais ou menos 400 anos sem que Deus se revelasse ao povo na terra, por causa da iniquidade, por causa do pecado. Mas Jesus agora ele vai dar início a esse ministério, e ele mostra ali para aquele povo algumas lições de vida. Ele mostra ali, através desse texto, através desse milagre, algumas lições que nós vamos aprender nesse texto na noite de hoje. Os irmãos sabem que naquela época o casamento ele era feito e ele perdurava por alguns dias. E a alegria do casamento, a alegria da festa era o vinho. E quando acabava o vinho, quando dava-se o fim ao vinho, antes de findar a festa, aquilo era uma catástrofe. Aquilo era algo que vinha desabonar o dono da festa, trazia desabonação aos noivos, porque o vinho era uma das peças mais importantes de um casamento. Assim como hoje não existe aniversário sem bolo, naquela época não existia casamento sem vinho. E Jesus então ele pede para que os serventes peguem as talhas de pedras e encham de água, porque o vinho terminou, o vinho acabou. E quando o vinho acaba, a mãe de Jesus, que era convidada ali naquela festa, ela disse para ele: Jesus, acabou o vinho. E Jesus disse que ainda não era chegado o momento dele. E Jesus, por também ser um convidado, por estar ali, ele resolve ali a dar início àquilo que seria a maior graça que nós poderíamos receber. E Jesus então pede aos serventes que enchem as talhas de água. O servente enche as talhas de água, e Jesus pede para que eles levem ao mestre-sala. E quando o mestre-sala prova o vinho, ele se surpreende pela qualidade do vinho. Porque normalmente o vinho bom, ele é dado no início da festa, e depois que todos já beberam bastante, já estão muitos alegres, é dado o vinho pior. E ele diz: olha, aqui o negócio é diferente, o vinho melhor está sendo servido depois do primeiro. E a primeira lição, na verdade, que a gente aprende nesse texto, amado, é que Jesus ele sempre vai estar presente na hora das catástrofes da nossa vida. Porque eu fico imaginando Jesus, ou melhor, aqueles serventes carregando aquela água, porque eles enchem aquelas talhas de água, e de água de verdade. Eles pegam aquela água e começam a direcionar, e começam a caminhar em direção ao mestre-sala. Só que, irmãos, pensam comigo, eles estão levando água, e quando chega ao mestre-sala, chega vinho. E a pergunta é: quem é que transforma no meio do caminho a água em vinho? Não há dúvida que é o Senhor Jesus Cristo. Mas isso, amado,
eu fico imaginando na caminhada, eu fico imaginando os serventes caminhando, e eles carregando ali aquelas talhas de água, e até chegar ao mestre-sala, eu imagino o diálogo, eu imagino o questionamento que existia entre eles, porque eles estavam levando água, e eu fico imaginando, amados, eles indo, olhando para aquelas talhas de água e não entendendo o que Jesus queria com aquilo. E eu fico imaginando assim uma guerra espiritual, porque o diabo sabia que ali seria dado o início ao ministério de Jesus, e ali então aqueles homens carregando aquela água. Eu fico imaginando Satanás, dizendo para aqueles serventes no ouvido: olha, é água. E eu fico ouvindo, eu fico imaginando, melhor dizendo, por outro lado, o Espírito Santo dizendo para eles: não, é vinho. E na caminhada eles vão: é água, e Espírito Santo é vinho, Satanás é água, Espírito Santo é vinho. Eu fico imaginando a dúvida, amado, por que que não, quem é que não vai ter dúvida? Porque você está levando água, porque você está levando talhas de água para o mestre-sala. Mas a Bíblia vai dizer que quando chega, o mestre-sala espremendo, o mestre-sala pega aquela talha, pega aquilo e experimenta. Ele se surpreende pela doçura de vinho que chegou até ele. Sabe, Jesus amado, ele jamais vai abandonar aquilo que seria catástrofe naquela festa, a falta de vinho. Jesus ali, ele entra com ação, toma providência, e aquilo que seria uma catástrofe é transformado novamente em alegria. E isso nós devemos ter conosco, amado, porque nós passamos também por esses momentos de água na nossa vida, esses momentos em que nós olhamos para nossas talhas e só encontramos água, esses momentos que nós, da vida que nós entramos, olhamos ali para aquelas talhas e o que nós vemos ali é só tristeza, o que nós vemos ali é só angústia, o que nós vemos ali é só decepção, o que nós vemos ali são só problemas, só dificuldade. Mas eu quero dizer em nome de Jesus Cristo, amado, que Jesus, ele jamais vai te deixar sozinho no meio das catástrofes da vida. Ele sempre vai estar com você, ele sempre vai estar comigo. O nosso Deus, ele não nos abandona. Mas é necessário que nós demos mais ouvido ao Espírito Santo, porque Satanás vai dizer para nós que aquilo é água, Satanás vai dizer para nós que aquilo é angústia, Satanás vai dizer para nós que aquilo é desilusão, que aquilo é sofrimento, que aquilo que está na nossa talha é tudo que não presta. Mas o Espírito Santo vai dizer para nós que não, que aquilo que está na nossa talha pode ser uma dificuldade, pode ser um problema, pode ser o que for, mas está em fase de transformação. E se nós não pararmos no meio do caminho, se nós continuarmos em direção ao mestre-sala, se nós continuarmos carregando as nossas talhas, e mesmo que nós olhemos para elas e não vemos nada que possa nos agradar, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que no meio dessa caminhada, no meio desse processo, nesse caminho entre aonde você enche as talhas de água até o mestre-sala, vai haver uma transformação, em nome de Jesus Cristo, amado. Mas para isso é necessário que nós não paremos, que nós não demos ouvido para o diabo, porque se nós largarmos as nossas talhas, se nós largarmos as nossas talhas de dificuldade, se nós largarmos as nossas talhas de problema, se nós largarmos as nossas talhas de água no meio do caminho, vai continuar sendo aquilo que a naturalidade está mostrando para nós que é. Mas se nós continuarmos, se nós prosseguirmos, pode ter certeza de uma coisa, mano: o vinho que virá depois será muito melhor do que o vinho anterior. Então talvez você olhe para você nesse dia, talvez você olhe para você nesse momento, e você olha o teu corpo, algo que você não gostaria que estivesse, uma enfermidade que te incomoda. Talvez você olhe para a tua vida, seja lá em qual área, ela está totalmente danificada, totalmente destruída. Mas eu quero dizer em nome de Jesus Cristo: prossiga, encaminha ao mestre-sala, prossiga, encaminha ao alvo que é Cristo,
porque no meio do caminho, quando você chegar, você vai chegar com a vitória, você vai chegar ali transformado, porque o nosso Deus, amado, é aquele que não nos deixa no meio das catástrofes, não deixa no meio das tempestades, não nos deixa no meio da luta sozinho. Ele sempre vai estar com nós. Ele pode até estar no momento de alegria, como ele vai estar no momento ali onde o vinho da alegria é farta, ele vai estar ali no momento das nossas festas, nos momentos das nossas confraternizações, ele vai estar ali nos momentos de maiores alegrias da nossa vida. Mas pode ter certeza que nos momentos de tristeza, nos momentos de dor, nos momentos de talha cheia d'água, ele também vai estar conosco, porque o nosso Deus é um Deus fiel e ele cumpre com aquilo que ele fala. Então eu gostaria, amados, que nessa noite você deixasse a fé crescer em você, porque Deus, ele quer transformar aquilo que está te incomodando, ele quer transformar aquilo que faz com que você não venha a ser aquilo que você gostaria que você fosse. Deus, ele está transformando, e para transformar existe um processo, o processo das torneiras das águas até o mestre-sala, e é necessário não parar, é necessário continuar, é necessário prosseguir, amado. Deus, ele não se agrada daqueles que retrocedem, Deus, ele não se agrada daqueles que desistem. E nessa noite, nesse momento, ele pede para mim, para você, em nome de Jesus Cristo, continuar acreditando, continuar confiando, continuar sabendo que ele é Deus, amado, em nome de Jesus Cristo, porque a Bíblia, ela diz, e isso é falado diariamente, que o nosso Deus é o ontem, hoje e eternamente. Então, aquele Deus que eu estou pregando aqui hoje, nesse texto de João, capítulo de número 2, aonde fala acerca do casamento de Caná da Galileia, esse Deus, esse Jesus que estava lá, naquele casamento, naquela festa, é o mesmo que está no meio de nós nesse dia, é o mesmo que está trabalhando nessa nossa caminhada. O que nós precisamos fazer? Igual os serventes, acreditar que aquilo que nós estamos levando, embora meus olhos vejam, embora meus olhos enxerguem que são águas, mas eu sei que pelo sobrenatural Deus já transformou em vinho. Eu gostaria que os irmãos fechassem os olhos nesse dia, encurvassem tua cabeça, e eu quero pedir nesse dia que Deus venha verdadeiramente nos abastecer de esperança, de fé. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós sabemos que o processo não é fácil, Pai. Nós sabemos, meu Deus querido e Senhor amado, que os nossos olhos muitas vezes vão mostrar a água. Nós sabemos que muitas vezes os sussurros demoníacos, diabólicos vão vir aos nossos ouvidos dizendo que é água. Mas Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos ter sensibilidade de dar ouvido ao Espírito Santo e receber aquilo que Ele vai dizer, aquilo que Ele diz a nós, que não é água, que é vinho, Pai. Que nós venhamos ter sensibilidade, Senhor querido e Senhor amado, de entender, Senhor, o processo do Senhor na nossa vida, o propósito do Senhor na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor venha nessa noite dar para nós entendimento, que o Senhor venha, meu Deus, através da Tua graça, Pai, manifestar, Senhor querido e Senhor amado, a Tua presença, em nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, é isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus, aleluia, que os irmãos possam ter sido abençoados nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém? Graças a Deus e glórias a Deus. Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim.